Votamos pela aprovação do projeto de lei número 3.967, de 1997, 3.999, de 1997, 1.780, de 1999, 6.394, de 2002, 1.421, de 2003, 770, de 2003, 1.670, de 2007, 682, de 2007, 4.650, de 2009, na forma do substitutivo em anexo. Então, em relação a essa aprovação, senhor presidente, a gente quer deixar claro que esse projeto, esse relatório, ao qual solicito o apoiamento dos nobres colegas aqui, membros da comissão, está indicando, aprovando o abono anual ao segurado que, dependente da Previdência Social, durante o ano recebeu auxílio por incapacidade temporária, auxílio acidente, aposentadoria, pensão por morte, auxílio reclusão, renda mensal vitalícia. E também é devido no mês de dezembro abono anual titular de benefício de prestação continuada de 1/12 do salário mínimo por mês ou fração de percepção do benefício. Entende-se por benefícios eventuais, provisões suplementares, provisórias que integram organicamente a garantia do SUS. E eu solicito aos nobres colegas dessa comissão um apoiamento para que, num momento tão difícil aí, com crise da pandemia, crise econômica, dificuldade cada vez maior em relação à geração de emprego e renda, que a gente possa ter essa sensibilidade e aprovar esse projeto aqui na comissão e depois tentar trabalhar em conjunto, talvez até tentar levar a plenário, para que a gente possa aprovar esse projeto e dar uma maior garantia à população mais vulnerável do nosso país. Muito obrigado, senhor presidente. Esse é o voto do relator. Parabéns, deputado Dr. Frederico. Em discussão, parecer do relator, os parlamentares queiram se pronunciar. Com a palavra, o nosso colega parlamentar. Excelentíssimo senhor presidente em exercício, deputado Alexandre Padilha, cumprimentando a vossa excelência, cumprimento também todos os membros dessa nossa comissão de defesa dos direitos da pessoa idosa. Eu quero dizer que poucos deputados nessa casa teriam condições de realizar um relatório tão bem estruturado como o nosso presidente Frederico. Não é fácil, dentre 75 apensos, conseguir fazer com que seja aprovado o melhor projeto em relação a essas pessoas, que, em regra, são pessoas da melhor idade ou são pessoas que apresentam deficiências. Tenho certeza que esse projeto deve ter demorado muito tempo aqui. Olha só o ano, meu caro Padilha, 1997. Nós estamos agora no ano de 2021. Então foram necessários aí 28 anos até que o doutor Frederico colocou a mão e fez com que aqui ele fosse uma realidade. Doutor Frederico, minha admiração por Vossa Excelência só aumenta. Eu tenho a alegria de lhe dizer que é uma enorme satisfação trabalhar na Comissão do Idoso, sob a sua presidência, porque o senhor não é apenas de coordenar, o senhor é de colocar a mão na massa, de fazer acontecer. Os idosos do nosso Brasil, muitos talvez não o conheçam, mas as consequências do seu trabalho, elas serão conhecidas por todos. Então fica aqui o meu agradecimento pelo magistral relatório feito pelo doutor Frederico, e de fato, é importante que haja esse abono, ele vai contemplar diversas categorias até então esquecidas, e é isso. Eu exorto a todos os meus pares a que consigamos aprovar com unanimidade, por unanimidade, esse relatório, porque ele atende ao bem comum e ele protege os nossos idosos. Obrigado, senhor presidente. Seguindo o item 3 da pauta, requerimento número 85 de 2021, do senhor delegado Antônio Furtado, que requer a realização de audiência pública para debater o 14º salário em favor dos aposentados e pensionistas do regime geral de previdência social. Com a palavra, o autor do requerimento, deputado delegado Antônio Furtado. Senhor presidente, eu lhe peço autorização para fazer umas breves considerações antes da leitura do requerimento. Desde que eu me tornei delegado de polícia, eu sempre soube que defender a pessoa idosa era o certo. Não só por ser um grupo vulnerável, mas também porque talvez seja a faixa da população mais carinhosa, mais grata
e que mais nos ensina a viver. Em Brasília, eu aprendi recentemente que a máxima, os opostos se atraem, não é verdadeira. Aqui, muitas vezes, os iguais se atraem, e se atraem para brigar com unhas e dentes em favor da pessoa idosa. Nesse momento, eu tenho que destacar dessa comissão, são acompanhados por quase, tem a possibilidade de ser acompanhados por quase 2 milhões de pessoas. Os idosos acompanham dia a dia, os idosos têm condição de acompanhar o que está acontecendo em Brasília. Isso aqui não é uma caixa preta, não. Isso aqui não tem que ficar sob sigilo, guardado a 7 chaves. O trabalho do parlamentar precisa ser conhecido. E esse requerimento vem justamente de uma conversa. A partir dessa audiência pública, eu acredito que iremos aprovar um projeto que é essencial para a melhor idade no Brasil. Assim sendo, passo a leitura do requerimento. Requer a realização de audiência pública para debater o 14º salário em favor dos aposentados e pensionistas do regime geral de previdência. Senhor presidente, propomos a participação dos seguintes palestrantes na audiência à hora solicitada. 1. Sandro Lúcio Gonçalves, advogado. 2. Felipe Brito, defensor dos direitos das pessoas idosas. 3. Milton Dantunes, também nosso amigo e defensor dos direitos das pessoas idosas. 4. Ieda Gaspar, presidente da Federação dos Idosos do Rio de Janeiro. 5. João Adolfo de Souza, também youtuber e defensor dos idosos no Brasil. 6. Representante do Ministério da Economia. 7. Presidente do Instituto Nacional do Seguro Social. Justificativa. Trata-se de debate sobre o 14º salário em favor dos aposentados e pensionistas no regime geral da Previdência Social, em tramitação nesta Casa, através do projeto de lei 4.367 de 2020. Esta sugestão legislativa materializou o anseio de milhões de pessoas que tiveram antecipação de parcelas do 13º salário e que no final deste ano não terão mais esses valores para auxiliar nas despesas que se apresentam em maior monta nesse período. Cabe destacar que este adiantamento do 13º salário teve, sim, um impacto social muito importante, porque nesse período de pandemia, muitas famílias se socorreram de valores que foram recebidos do INSS para a sua sobrevivência. Temos, portanto, cerca de 35 milhões de pessoas que recebem benefícios previdenciários. E estes recursos, senhor presidente, são o esteio financeiro que estrutura a vida de suas famílias, situação que se intensificou ainda mais com a perda de postos de trabalho e renda de milhões de seus familiares. Ademais, os valores recebidos como abono pelos aposentados e pensionistas são elementos muito importantes na dinâmica da economia do país, pois esses valores dinamizam a atividade econômica nacional. E a sua antecipação serviu, sim, para auxiliar na preservação dessa mesma economia, no período inicial da pandemia especialmente. Mas agora ele fará muita falta no final de ano, momento em que o país está voltado para retomar as suas atividades produtivas e também a pujança da nossa economia. Ante o exposto, esse deputado pede aos ilustres pares a aprovação do presente requerimento de audiência pública. Deputado delegado Antônio Furtado, parabéns pelo requerimento. A cumprir os termos regimentais, coloco em discussão o requerimento. Vou tomar a liberdade de colocar aqui, parabenizar Vossa Excelência e ressaltar a importância dos grupos de apoiadores, principalmente as pessoas que estão levando a comunicação aos idosos do Brasil, e ter o senhor como representante deles é uma honra nessa comissão, e tenho certeza que no seu estado do Rio de Janeiro e em todo o Brasil. E, particularmente, entendo justíssimo o requerimento, quero, inclusive, solicitar sua permissão para subscrever o requerimento. E, nesse momento, eu coloco aqui em discussão e passo a palavra
Não, desculpa. Não havendo mais quem queira discutir, declaro encerrada a discussão. Coloco em votação requerimentos. Deputados que aprovam permanecem como se encontram aprovados.